reveladas incríveis pistas surpreendentes sobre vida oculta no Oceano de Encélado. A tempestade da noite anterior havia transformado a pacata cidade litorânea de Joaquim em um cenário de destruição. Quando o sol raiou, a praia, antes cheia de vida e risos, agora se encontrava coberta de destroços. Os ventos uivantes ainda sussurravam segredos que pareciam vir de outro mundo. Joaquim, um pescador de 45 anos, caminhou lentamente em direção à costa, seu coração pesando com a responsabilidade de cuidar de sua família e de sua comunidade. Ele olhou para os rostos conhecidos de seus vizinhos, cujos nomes e histórias sempre foram parte de sua vida. Nos abraços calorosos que trocavam, Joaquim sentia a força da união que sustentava aquela cidade. "Você viu o que sobrou da nossa praia?", comentou um vizinho, com um sorriso triste, enquanto limpava a areia. Joaquim assentiu, mas algo mais o chamou. A fim de se afastar do quadro devastador e centrar sua mente, ele decidiu vasculhar entre os destroços. E lá estava. Aquele brilho intenso, entre as algas marinhas, fez seu coração disparar. Era um objeto nunca visto antes. Um mistério na mão de um simples pescador. Sua mente fervilhava com possibilidades enquanto ele se aproximava, seu peito apertado de emoção. Mas aquele momento de encantamento foi interrompido por vozes de curiosidade e desconfiança. O que será que ele encontrou? Questionava-se a multidão ao redor. O brilho poderia simbolizar esperança, um novo horizonte ou, quem sabe, um novo começo? Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a excitação pairava no ar, Joaquim se sentia cada vez mais dividido. Clara, sua filha, havia voltado para casa, e ele a viu à distância, com uma expressão de desaprovação. Fechada em seu próprio mundo, ela havia se afastado da simplicidade da vida que seu pai tanto valorizava. O olhar dela dizia tudo. Como você pode acreditar que um simples objeto poderia mudar nossas vidas? No fundo de seu coração, Joaquim queria provar que estava errado, mas a pressão daquelas duas realidades, seus sonhos e sua lealdade, pesava cada vez mais. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, Joaquim segurou o objeto misterioso em suas mãos, sentindo sua superfície fria e estranha. Um nó se formou em sua garganta, e ele percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas no brilho do objeto em si, mas nas esperanças e nos medos que ele carregava dentro de si, e também nas vidas de todos ao seu redor. O dilema crescendo dentro dele revelava algo mais profundo. Poderia ele realmente sonhar grande e ainda valorizar suas raízes? A brisa do mar, suave e familiar, parecia sussurrar para ele. O que fazer agora? O que realmente importava, a busca por um novo caminho ou a lealdade às pessoas que sempre estiveram por perto? E assim, o pescador de simples coração se viu à beira de uma escolha que não afetaria apenas a sua vida, mas a de todos que amava. O que o futuro guardava? A resposta poderia mudar tudo, e enquanto os fogos de artifício explodiam em seu coração, Joaquim sabia que a verdadeira aventura estava apenas começando. Assim que a madrugada se despedia e a luz da manhã começava a rasgar o céu, Joaquim já estava de pé. Um misto de ansiedade e esperança pulsava em seu peito. O objeto que encontrara na praia permanecia em sua mente, como uma luz que iluminava um caminho obscuro. Ele não sabia o quanto aquilo poderia significar, mas uma coisa estava clara: aquela descoberta não era apenas uma curiosidade, mas talvez um sinal de algo muito maior. Com um novo dia à frente, Joaquim decidiu tomar coragem e dividir sua descoberta com a comunidade. O que ele achava ter encontrado poderia ser um tesouro ou, ao menos, o início de uma conversa que suscitasse novos projetos, uma nova vida para todos ali. Assim, ele juntou alguns moradores e partiu mais uma vez em direção à praia, o coração acelerado. Ao chegar, já encontrou um pequeno grupo de curiosos que o esperava. Clara estava entre eles, o olhar soberano ainda um tanto crítico, mas curioso.
Joaquim respirou fundo e levantou o objeto, agora coberto de um manto de mistério e expectativa. Silêncio total. Apenas o som das ondas quebrando ao fundo compunha a cena. Eu encontrei isso ontem, e eu não sei o que é, mas acho que precisamos descobrir juntos, disse ele, a voz trêmula, mas firme. Ele também queria acreditar que, ao abrir o coração, poderia, de alguma forma, conectar-se novamente com sua filha e com todos os que amava. As reações foram variadas. Alguns na plateia se mostraram céticos, outros cheios de entusiasmo. Um velho pescador, conhecido por suas histórias mirabolantes, se aproximou, os olhos brilhando. Pode ser uma peça de algum naufrágio antigo, exclamou. Os murmúrios cresceram, cada um alimentando uma nova ideia, uma nova possibilidade. Mas foi Clara quem quebrou o clima. Pai, isso pode ser só um pedaço de metal enferrujado. Você não pode deixar sua vida se basear nisso, disse, com um tom que misturava preocupação e frustração. Joaquim a olhou, ferido, mas não queria perder a batalha. Não é só isso, Clara. É sobre nós, sobre nossa vida, sobre o que podemos nos tornar juntos. A tensão no ar crescia, e Joaquim percebeu que a disputa entre otimismo e ceticismo ia além do objeto. Era uma luta entre duas gerações, visões distintas de futuro. Ele sabia que precisava ganhar a confiança de sua filha, mas como fazer isso? Decidido a não deixar a situação se deteriorar, Joaquim sugeriu que todos se juntassem para pesquisar a origem do objeto. Olhares confusos se trocaram, mas aos poucos, alguns assentiram. A alegria de um pequeno desafio começava a pairar no ar. E daquele momento em diante, o pescador e a sua comunidade se viam como parte de uma aventura que poderia mudar suas vidas. Enquanto todos se preparavam, Joaquim sentiu que, apesar dos desafios, havia uma chama de esperança acesa. Ele virou-se para Clara e pediu que o ajudasse a pesquisar, acreditando que aquele poderia ser o primeiro passo na construção de um relacionamento mais forte entre eles. No entanto, ao fundo, uma sombra parecida com um barco, não identificado, se aproximava da costa. Ambas as emoções, a esperança por um novo horizonte e os medos do desconhecido, agora se misturavam de forma inquietante. O que estaria à sua espera? Um novo começo ou um grande pesadelo? Joaquim sentiu o coração acelerar novamente, ansioso, mas determinado. A verdadeira aventura ainda estava por vir. Joaquim não conseguia desviar o olhar da silhueta do barco que se aproximava. A figura marinha parecia num filme de suspense, onde a verdade se escondia nas ondas. Ele sentiu um arrepio. O que aquele barco traria? Seriam aliados nessa busca? Ou poderiam ser um obstáculo em sua tentativa de se reconectar com Clara e os outros? A respiração dos presentes na praia era pesada. A atmosfera estava tão carregada quanto os céus prestes a chover. Joaquim olhou para Clara, que tinha um semblante preocupado. Ele sentia que as expectativas e ansiedades dela pareciam cruzar com as suas, como ondas se batendo na areia. Fique perto de mim, ele murmurou, uma tentativa de confortá-la, mas ela apenas assentiu, sem tirar os olhos do mar. O barco, uma embarcação simples, aportou com um baque surdo na areia. Do interior, emergiu um homem de idade avançada, com rugas profundas que contavam histórias de um passado que provavelmente ele não queria esquecer. Ele não parecia qualquer um, a maneira como olhava para o objeto nas mãos de Joaquim sugeria que aquele encontro não era meramente casual. Oi, gente, disse o homem, com uma voz rouca. Seus olhos azuis pareciam brilhar com uma sabedoria que poucos possuíam. Eu sou Antônio. Escutei as conversas sobre o que você encontrou. Meu avô sempre falou sobre um tesouro escondido aqui na costa. Havia um brilho de esperança na voz dele que deixou Joaquim mais esperançoso. Você sabe algo sobre isso? Perguntou Joaquim, engolindo a ansiedade. Sua mente girava com novas possibilidades. Antônio deu um leve sorriso nostálgico. Pode ser que sim. A história diz que o tesouro pertencera a um navio que naufragou centenas de anos atrás, um navio que levava parte do patrimônio da cidade. Mas sempre foi considerado apenas uma lenda. Nenhum registro concreto foi encontrado. O grupo se aglomerou ao redor de Joaquim e Antônio, atento às suas palavras. Clara, no entanto, observava com desconfiança.
E como você pretende provar que isso é verdade? Perguntou, com uma faísca de desdém. Porque eu vi, respondeu Antônio. E eu também já fui até as profundezas atrás desse segredo. Comprei cartas náuticas antigas que podem nos ajudar. Ele virou-se para Joaquim. Se você estiver disposto, podemos mergulhar nas águas do desconhecido e descobrir o que está escondido. Mas precisa estar preparado para qualquer coisa. As palavras de Antônio pareceram acender um fogo nos corações de alguns, mas Clara se manteve inquieta. Não podemos simplesmente acreditar no que um estranho diz. Precisamos de provas. O que você vai fazer, pai? Se jogar em mais uma aventura sem pensar? Joaquim estava perdido. Ele queria acreditar que aquilo poderia ser a chave para uma nova vida. Para a sua comunidade, principalmente, para o seu relacionamento com Clara. Ele precisaria decidir, seguir o chamado de Antônio e arriscar tudo ou recuar e viver com a dúvida, perpetuando o abismo entre ele e a filha. O mar, que antes parecia um aliado, transformou-se em um imenso labirinto de incertezas. Com um nó na garganta e a pressão de todos os olhares, Joaquim respirou fundo e respondeu, isso é maior do que apenas eu. Precisamos explorar juntos. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. E a pergunta que permanecia era clara, eles estariam prontos para desvendar os mistérios e os medos que as águas escondiam? Uma nova aventura aguardava, e seu desfecho poderia moldar a vida de todos, especialmente a de Joaquim e Clara. O céu começou a escurecer, e dentro dele florescia o pressentimento de que a resposta não estaria meramente na busca pelo tesouro, mas em descobrir o verdadeiro valor de se unir por um propósito. Antes que Joaquim pudesse ponderar mais, um som repentino interrompeu seus pensamentos. O vento trouxe uma brisa forte, como se o mar, por si só, tentasse se manifestar, instigando a curiosidade e a ansiedade naquelas almas que aguardavam. O grupo, agora unido pelo propósito comum, ouviu atentamente cada palavra de Antônio, que começava a desenhar no chão uma imagem das antigas cartas náuticas. Aqui, disse Antônio, com os dedos trêmulos e experientes, apontando para um ponto no chão que ele imaginava ser o local aproximado do naufrágio. Se conseguirmos chegar até lá, poderemos encontrar não só o tesouro, mas também compreender a história de nossa cidade, de onde viemos e para onde vamos. Clara cruzou os braços, seus olhos desafiando o homem. Histórias são apenas histórias. Você tem alguma prova de que isso não é só uma invenção? Estamos falando de mergulhar em águas desconhecidas, Antônio. E isso não é brincadeira. Sim, eu entendo seu medo, Antônio respondeu, a voz embargada. Mas o que está em jogo é maior do que nós. Meus avós perderam tudo no naufrágio e muitos da nossa comunidade tiveram suas vidas mudadas. Todos merecem uma chance de encontrar suas raízes. Um silêncio pesado tomou conta. Joaquim podia sentir o coração de Clara acelerando, sua dúvida estava estampada em seu rosto. Ele notou que, por trás da preocupação, havia uma chama de esperança. Ele se lembrou de momentos de fé que sempre uniram a família, mesmo diante de dificuldades. E se encontrássemos algo que não só mudasse nossas vidas, mas a vida da comunidade inteira? Ele desafiou, suas palavras vibrando com crescente paixão. O olhar de Clara suavizou um pouco, mas ainda havia resistência. E se encontrarmos apenas mentiras? E se isso nos levar para um caminho sem volta? Sua voz tremia, mas havia uma determinação nas suas palavras. Antônio, percebendo a hesitação, propôs um pacto silencioso. Se ao menos um de vocês sentir que estamos no caminho errado, podemos voltar. Não quero que isso se torne um fardo. Vamos apenas explorar juntos. O grupo começou a conversar, cada um trazendo seu próprio peso emocional, aqueles que estavam dispostos a correr o risco e aqueles que pensavam em voltar. A atmosfera mudava. Da dúvida inicial, surgia um senso de união e propósito. Joaquim tomou a mão de Clara nas suas, um gesto simples, mas repleto de significados. Vamos descobrir isso juntos. O que encontramos pode ser a chave para entender tudo o que vivemos. Ele olhou nos olhos dela, buscando a conexão emocional que tanto desejava resgatar. Clara hesitou, mas alguma coisa nas palavras do pai começou a quebrar as barreiras que se formaram entre eles. E, como se respondendo a um chamado cósmico,
Um raio atravessou o céu, iluminando o mar e fazendo reflexos dançares na água. Estou com você, só não quero me perder novamente, Clara finalmente disse, suas palavras baixas, mas cheias de peso. O mar pareceu acenar, como se estivesse ouvindo suas promessas. Com um novo espírito, o grupo começou a caminhar em direção ao barco, enquanto Antônio guiava a expedição. A tensão de antes agora era acompanhada por um novo sentimento, a esperança. Mais, à medida que se afastavam da praia, um brilho incomum na água chamou a atenção de Joaquim. Ele se virou rapidamente e gritou, esperem! O que é aquilo? O que parecia ser apenas mais uma onda, agora exibia algo estranho e reluzente bem na superfície. Um misto de curiosidade e pressentimento envolveu todos, e as conversas silenciaram. O que estava à sua frente poderia ser um sinal, um indício do que ainda estava por vir. O coração de Joaquim disparou. E a pergunta que fervia na sua mente era, estariam prontos para enfrentar o que as águas pudessem revelar? A luz que refletia sobre a água parecia pulsar como um eco de segredos antigos. Joaquim se aproximou, a adrenalina disparando a cada passo. Ele não conseguia desviar o olhar do brilho. Clara, ao seu lado, tinha os lábios apertados, expressão de ansiedade desenhada em seu rosto. Devemos nos aproximar com cuidado, Antônio sussurrou, gesticulando para que o grupo mantivesse a calma. O silêncio pressionava sobre eles como um fardo, com o murmúrio das ondas servindo de trilha sonora para os pensamentos acelerados. Enquanto se aproximavam da beirada do barco, Joaquim podia sentir sua respiração se entrecortando. O que era aquilo? Um tesouro? Uma armadilha? Ele fez uma oração silenciosa, pedindo proteção e clareza. Clara segurava com firmeza seu braço, buscando conforto na presença do pai, notando sua tensão. Quando o barco finalmente parou em cima da área reluzente, todos se inclinaram para ver. O brilho cresceu, revelando que parecia ser um objeto preso no fundo. Era um antigo relicário coberto de algas e móveis, mas o que mais chamava atenção eram as runas gravadas na superfície, reluzindo como estrelas. O grupo trocou olhares, um misto de assombro e expectativa nos rostos. É isso! Isso precisa ser parte do que estamos procurando, Antônio exclamou, animado. As runas podem ser um mapa ou até uma mensagem de quem estava neste naufrágio. Clara, agora um pouco mais relaxada, musitou, se a gente conseguir descobrir o que elas significam, talvez entremos em contato com o passado de nossas famílias. Isso é real? O vento soprou mais forte, parecendo trazer um presságio. Joaquim sentiu que sua vida estava prestes a mudar, em seu coração, uma fogueira de esperança acendeu-se. Olhando para as runas, um sorriso começou a se formar, mas logo uma dúvida tomou conta de sua mente. E se estivessem brincando com forças que não compreendiam? Precisamos de uma lanterna, algo para ver melhor, disse Antônio, já começando a procurar em sua mochila. O coração de Joaquim batia acelerado, mas a stand-up de sua mente coava dúvidas. Como seu avô havia falado sobre os mistérios do mar e das forças que ele guardava? Estariam prontos para o que poderia vir, antes que Joaquim pudesse responder sua própria pergunta. Um barulho estrondoso cortou o ar, fazendo o barco balançar violentamente. Era como se a própria água estivesse se revoltando, despertando algo que estava adormecido. Olhos se arregalaram, o brilho nas profundezas agora parecia pulsar com mais intensidade, como um chamado e um aviso. Voltem para dentro do barco! Gritou Antônio, com um tom de urgência, puxando o grupo em direção ao que parecia ser a segurança. Mas Joaquim hesitou. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer poderia ser muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O mar agora se tornava uma entidade viva, e a luz que refletia nas ondas envolvia todos como um abraço ameaçador. Temos que descobrir o que é isso! Joaquim gritou, sua voz cortando a tensão que pairava. Enquanto o grupo lutava para equilibrar-se no barco balançante, a água se agitou ainda mais, e algo lentamente começou a emergir da superfície. Todos ficaram paralisados, o medo e a curiosidade se entrelaçando em suas mentes. O que seria aquilo? Um mistério guardado por tempo demais? E qual seria o preço por suas respostas? A resposta estava prestes a ser revelada, mas a pergunta ainda reverberava. Estariam prontos para o que o mar iria mostrar?
O momento em que a água começou a se agitar parecia um filme. A tensão no ar era palpável, e o barco tremeu sob os pés do grupo. Joaquim sentiu como se o coração estivesse prestes a sair pela boca. O brilho na superfície da água crescia, convocando todas as atenções para o que estava para emergir. Então, uma forma começou a se delinear, lentamente, voando sobre as ondas como uma sombra mágica que se desnudava aos poucos. O objeto, agora iluminado pelos raios de sol, revelou-se como uma esfera de cristal antigo, cercada por correntes enferrujadas. As runas, ainda mais evidentes, dançavam ao redor da esfera, pulsando com uma intensidade quase hipnótica. Meu Deus, disse Clara, sem conseguir desviar o olhar. O fascínio era tão forte que a ansiedade que antes controlava sua expressão agora desaparecera, dando lugar a uma curiosidade inquieta. Antônio, ainda cercado pela adrenalina, inclinou-se para frente, tentando captar melhor a imagem. Temos que trazer isso para cima. Se as runas estão aqui, elas têm que significar alguma coisa. Com um movimento rápido, ele pegou uma rede que estava guardada no fundo de sua mochila e começou a lançar na direção da esfera, mas Joaquim o deteve com um gesto firme, cheio de preocupação. Espera! E se isso for perigoso? Não sabemos o que é. O mar pode estar nos avisando. Joaquim hesitava, balançando a cabeça. Era como se a essência do mar estivesse viva, sussurrando segredos que os outros não conseguiam ouvir. Quer saber? Temos que arriscar, Joaquim, disse Antônio, já com a rede quase sobre o objeto. Se o nosso passado estiver ali, não vou deixar isso escapar. Esta pode ser uma oportunidade única. O grupo envolveu-se em murmúrios, trocando olhares nervosos. As emoções estavam à flor da pele. Por um lado, havia uma adrenalina contagiante, por outro um pressentimento pesado que pairava como uma nuvem escura. O barco balançava, mas Antônio estava decidido. Isso excitava a todos, mesmo a Clara, que se perguntava sobre as histórias que poderiam ser desveladas. E se aquilo fosse uma ligação perdida com seus antepassados? Um fragmento da vida que outrora existira ali? Vamos, Joaquim! Precisamos tentar! Clara finalmente exclamou, encorajando o pai a seguir em frente. Com um último olhar relutante, Joaquim respirou fundo e assentiu. A curiosidade superou o medo, e ele se aproximou de Antônio. Juntos, eles puxaram a rede com força, e a esfera começou a se erguer lentamente da água, como uma revelação do próprio mar. Era como se uma luz interna começasse a brilhar, iluminando a superfície. Mas apenas quando a esfera estava quase à altura do barco, um rugido ensurdecedor ecoou. Uma corrente de água violenta disparou, e uma criatura colossal emergiu, agitando as ondas e fazendo com que o barco tremesse ainda mais. Os olhos de todos se arregalaram com o que viam. Algo impressionante, mágico e aterrorizante. A criatura, coberta de algas e com escamas que refletiam a luz do sol, parecia ser a guardiã de todos os segredos do mar. Como se atreveram a tocar o que não compreendem? Ela rosnou, a voz ressoando como trovão. O pânico agora dominava a cena. O que eles haviam feito? E qual seria o preço por descobrir verdades que pareciam estar enterradas por séculos, nas profundezas esquecidas do oceano, e enquanto os gritos se misturavam ao barulho das ondas, Joaquim percebeu que esse era apenas o começo de algo maior, algo que poderia mudar tudo para sempre. O que mais o mar esconderia? O barco sacudia como um brinquedo desmontado e a criatura aterrorizante à sua frente parecia ter saído de algum pesadelo perdido nas histórias do passado. As escamas reluziam em um turbilhão de cores, enquanto seus olhos profundos refletiam a luz do sol como se guardassem mil segredos. A voz, como um trovão, reverberava no coração de Joaquim. Não conseguimos, não era nosso desejo, ele pensou, mas as palavras não saíam. Clara estava paralisada, seu olhar fixo na imensidão do ser. Uma parte dela queria mergulhar nas águas e entender a origem daquela força mítica, enquanto outra parte gritava para que se afastassem. Antônio, por sua vez, respirava pesadamente, pulsando com uma adrenalina que parecia cegar seu bom senso. Isso pode nos ensinar tanto! Ele gritou, apesar da situação caótica. Nesse momento, a criatura se aproximou do barco, sua presença era imponente e ameaçadora.
Vocês buscam o que não estão prontos para entender, ela disse, suas palavras carregadas de um peso ancestral. A sensação de que estavam invadindo algo sagrado fez o coração de Joaquim despencar. O que era aquilo? E o que sua busca por conhecimento havia despertado? Estamos apenas buscando algo nosso, algo que perdemos. O mar guardou nossos segredos por muito tempo. Joaquim finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas determinada. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a sinceridade em suas palavras. Clara se aproximou do pai, suas mãos tremendo, mas seus olhos firmes. Estamos aqui para aprender, não para roubar. O silêncio veio como uma onda, levando consigo a gritaria e o medo. A criatura contemplava-os, e ao que parecia, algo mudava na atmosfera. O mar, antes turbulento, começou a se acalmar. A tensão foi substituída por uma expectativa vibrante. Por um instante, Joaquim teve a impressão de que poderia ouvir a respiração do próprio oceano. Seus antepassados eles deixaram mensagens. Ruínas, ecos de sua existência. Não se trata apenas de descobrir, mas de entender. Vocês estão prontos para a verdade? A criatura questionou, sua voz agora parecendo mais um sussurro do que uma tempestade. Antônio, a essa altura, estava entrando em transe, fascinado por tudo o que estava acontecendo. Sim. Estamos prontos. Mostre-nos. Ele implorou, como se aquelas palavras pudessem abrir as portas de um mundo desconhecido. Porém, Joaquim sentiu um frio na espinha, um aviso velado de que o conhecimento poderia ser um fardo. A criatura então mergulhou lentamente de volta para a profundidade, mas antes de desaparecer nas águas, avisou, vão à Ilha das Almas Perdidas. Lá, encontrarão o que procuraram. E saibam, nem tudo que brilha é luz. E, antes que pudessem questionar, a criatura simplesmente sumiu, mergulhando nas profundezas e levando consigo um pedaço do ar tenso que o cercava. O barco, agora calmo, flutuava em um mar tranquilo, mas o impacto da mensagem reverberava em todos. Ilha das Almas Perdidas, o que é isso? Murmurou Clara, mas antes que alguém pudesse responder, um brilho intenso surgiu na superfície da água, perto do barco. Um pedaço de papel estava flutuando, como um chamado do destino. Olhem! Gritou Antônio, enquanto se inclinava para pegar o que parecia ser um mapa antigo, cercado por runas familiares. O coração de Joaquim disparou novamente. Era a oportunidade de seguir as pistas deixadas por seus antepassados, mas o que mais aquela jornada poderia custar? O que realmente guardava por eles naquela ilha perdida? O avô de Joaquim sempre dizia que o mar trazia e levava sonhos, mas será que agora também trazia pesadelos? O brilho do mapa flutuante despertou uma mistura de esperança e apreensão nos corações de Joaquim, Clara e Antônio. Cada um, por sua vez, olhava fixamente para o pedaço de papel que parecia pulsar com uma energia própria. Era como se o próprio mar tivesse decifrado as emoções deles e decidido presenteá-los com uma peça essencial da grande tapeçaria de seus destinos. Vamos, pegue o mapa! Exclamou Clara, sua voz afastando a tensão do momento. Antônio, com as mãos trêmulas, segurou o papel e, aos poucos, conseguiu retirá-lo da superfície da água. Assim que seus olhos pousaram nas runas, um frio percorreu seu corpo. Aquilo tinha um significado mais profundo, e ele sentia que seus próprios antepassados estavam de alguma forma conectados àquele momento. Joaquim se inclinou, curioso, enquanto seu coração pulsava no peito. As runas eram familiares, mas seu entendimento sobre elas era nublado. Esse pode ser o nosso guia, ele começou, mas a hesitação em sua voz deixou claro que ainda não sabia que passos dar. Vamos virar o barco e seguir em direção a esse ponto, disse Antônio, a paixão subindo como fumaça de um carvão aceso. Clara, sempre mais cautelosa, contrabalançou. Mas e se for uma armadilha? Não sabemos o que esperar daquela ilha, alertou ela, os olhos muito maiores agora, refletindo o medo e a curiosidade. Sim, mas e se for a oportunidade que estamos esperando? E se encontrarmos as respostas que buscamos por tantas gerações? Antônio estava fervoroso, e sua empolgação contagiante fez o coração de Joaquim se alegrar e se preocupar ao mesmo tempo. Afinal,
Quantas verdades desconhecidas poderiam ser reveladas, e a que custo? Com um suspiro pesado, Joaquim tomou a direção do leme. Ele sabia que seguiriam adiante, mas estava cada vez mais consciente da incerteza que o cercava. As horas avançaram enquanto o barco navegava em busca da Ilha das Almas Perdidas. A primeira luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A cada onda, um misto de excitação e apreensão balançava a tripulação. Cada um deles carregava em seu peito a sombra de um passado que jamais haviam desvendado. O vento que soprava parecia sussurrar promessas e avisos. Joaquim olhou para o mapa. Os contornos nebulosos do desenho lembravam figuras enigmáticas, símbolos de uma civilização que se perdeu nas brumas do tempo. Um medo latente se instalou em sua mente. Será que estavam preparados para a verdade que poderiam encontrar? Um momento, Clara interrompeu abruptamente, interrompendo os pensamentos de Joaquim. Há algo ali. Seu dedo apontou para uma linha que se desenhava na água, na direção do horizonte. Joaquim esquintou, tentando ver o que estava chamando a atenção de sua filha. À medida que se aproximavam, uma estrutura nebulosa começava a se destacar da névoa, como uma miragem. Era uma forma irregular, mas bem definida, talvez uma rocha ou um prédio. É a ilha! Antônio gritou, sua excitação crescendo a cada instante. Estamos chegando! Mas, à medida que avançavam, uma inquietação invadiu Joaquim. Ele sentia a pressão de um destino iminente, uma revelação que poderia mudar tudo. Que histórias estavam escondidas naquele lugar? E que perigos aguardavam? Antes que pudesse dissipar a sombra da dúvida, um rugido profundo ecoou da costa da ilha como se a própria terra estivesse despertando de um longo sono. Joaquim parou por um instante. O mundo ao redor dele parecia girar. O que mais o esperava na Ilha das Almas Perdidas? E que segredos estavam prestes a ser desvelados? O que, afinal, o mar queria mostrar? À medida que o barco se aproximava da costa, a tensão no ar se tornava palpável. Joaquim sentia a adrenalina pulsando nas veias. O rugido que ecoava da ilha parecia um aviso, um grito de algum ser antigo que habitava aqueles domínios. Ele olhou para Clara, que, com os olhos arregalados, tampouco conseguia desviar o olhar da costa, e para Antônio, que já se preparava para ancorar. A ilha não era como imaginavam. Não era uma terra de paraíso tropical, mas um lugar rochoso e acidentado, cercado por nuvens escuras que ameaçavam desabar a qualquer momento. Um misto de medo e fascínio invadia o coração de todos. Era como se a ilha os estivesse chamando, cada um deles sentindo a urgência de compreender o que ali se escondia. Eu vou primeiro, disse Antônio, impulso latente de aventura em seus olhos. Joaquim hesitou por um momento. Mas antes que pudesse protestar, Antônio já estava na borda do barco, pronto para saltar. Era uma mistura de coragem e imprudência que fazia as mãos de Joaquim tremerem. Espera! Gritou Clara, mas Antônio já havia pulado e estava se dirigindo à areia. Joaquim respirou fundo, seguindo seu filho com o olhar. Era hora de descer, mesmo que relutantemente. A ilusão de segurança que o barco oferecia desaparecia rapidamente à medida que pisavam na terra de encelado. Assim que desembarcaram, o rugido profundo se intensificou, reverberando em seus peitos. O chão tremia levemente sob seus pés, como se a ilha tivesse vida própria. Claras formas de rocha se erguiam ao redor deles, e essas figuras estranhas pareciam olhar diretamente para os visitantes, como testemunhas silenciosas de segredos obscuros. Olhem! Clara atirou o olhar para um campo de pétalas que floresciam entre as pedras. Eram flores de um azul intenso, quase irreal, que contrastavam com o cinza da terra. Algo nelas chamava a atenção, uma beleza inesperada em um lugar tão sombrio. Elas pareciam pulsar no ritmo de seus corações. Devem ser especiais, murmurou Joaquim, enquanto se aproximava com cuidado. Fora do contexto, aquelas flores poderiam ser um sinal de vida, um lembrete de que até na escuridão existia beleza. Mas o que ele não notou foi a sombra que cruzou o céu acima deles, uma forma imponente e escura que se atrevia a bloquear a luz do sol. Antônio olhou para cima, seus olhos se arregalando diante do que viu. Pessoal! Olhem aquilo! Era uma criatura colossal, com escamas brilhantes que refletiam o azul do oceano e a sombra das nuvens.
As asas batendo contra o vento faziam um som que precisava ser escutado para ser crido, profundo e poderoso. Joaquim sentiu um frio na espinha. Eles não estavam sozinhos ali. Uma sensação de que a ilha não só guardava histórias, mas que também estava viva e que não lhes daria boas-vindas. Precisamos ir embora, disse Clara, sua voz trêmula. Isto não parece seguro. Mas o instinto explorador de Antônio se manifestava de forma feroz. Não, espera. O mapa. Temos que olhar mais a fundo, talvez estejamos mais perto do que pensamos. Ele gesticulou em direção a uma trilha que serpenteava entre as rochas. Joaquim hesitou, lembrando-se do rugido, das sombras, e da sensação perturbadora que a ilha trazia. Ele desejava entender, mas ao mesmo tempo queria proteger a família. Se algo ocorrer, precisamos estar prontos para voltar, ele finalmente disse, a determinação crescendo dentro dele. Antes que pudesse completar a frase, a criatura viciosa desceu em um mergulho profundo, suas garras prontas para se agarrar a qualquer coisa que se movesse. O rugido, agora soberano, ecoou e se misturou com as vozes do mar, criando uma sinfonia de terror e expectativa. Joaquim olhou para os filhos, a respiração pesada. E se a resposta que tanto buscavam fosse mais aterradora do que esperavam? O que mais estaria à espreita na Ilha das Almas Perdidas? E a verdade finalmente revelada os manteria unidos ou os separaria para sempre? Joaquim sentia o coração disparado, a adrenalina correndo em suas veias enquanto a criatura gigante voava ao redor da ilha. Ele tinha que proteger Clara e Antônio, precisava de um plano. Temos que nos mover, mas com cuidado, sussurrou, mantendo a voz firme, apesar do temor que se aninhava em seu peito. Antônio, impulsionado pela curiosidade, puxou seu pai pela mão, apontando para a trilha que serpenteava por entre as rochas. Vamos! Podemos descobrir a resposta. O mapa está nos guiando, pai. O brilho em seus olhos refletia a esperança, mas Joaquim hesitava, sentindo a pressão implacável do instinto de proteção. Clara, com a voz tremula, acrescentou, isso é uma loucura, Antônio. Precisamos ir embora agora. A tensão entre os irmãos crescerá, espelhando o tumulto interno de Joaquim. Era a luta entre a razão e a paixão pela descoberta. No fundo, ele sabia que poderia não haver volta. A criatura imponente sobrevoou novamente, as garras afiadas refletindo a luz do sol. O rugido reverberou por suas almas, ecoando um aviso. Joaquim respirou fundo. Vamos juntos. Se formos, precisamos estar unidos. Uma equipe. Ele segurou a mão de Clara, forçando um sorriso encorajador. Eu confio em você, disse Clara, tentando dissipar o medo. O gesto de Joaquim trouxe um consolo inesperado, havia um laço que o perigo ameaçava romper, mas que ainda estavam decididos a manter firme. E assim, um passo de cada vez, o trio seguiu pela trilha. A ilha possuía uma aura antiga e mágica. Flores azuis brilhavam ao redor, e a luz filtrada pelas folhas parecia criar um cenário surreal. Mas a beleza era ofuscada pelo eco da criatura e pela incerteza que pairava sobre eles. Logo, chegaram a uma clareira. O chão estava coberto com um mosaico de pedras e a luz refletia um padrão hipnotizante. No centro, uma misteriosa estrutura se erguia. Era uma espécie de altar, onde runas semelhantes às do relicário estavam esculpidas. Talvez seja aqui que encontramos as respostas, vislumbrou Antônio, a voz cheia de reverência. Antes que pudesse se aproximar, um trovão ressoou no céu e a sombra da criatura breve obscurou tudo, fazendo o chão tremer. Joaquim instintivamente puxou Clara para mais perto. Fique atrás de mim. Ele poderia sentir a florida ansiedade de Clara, mas o olhar de Antônio ainda bradava em busca de respostas. Enquanto o medo crescia, o altar parecia pulsar com uma energia silenciosa. Joaquim se virou para os filhos, esforço tornando sua voz clara. Se forem as verdades que buscamos, precisamos entender o que elas significam, juntos. Clara hesitou, mas algo nos olhos do pai atraiu seu coração. Você tem razão, ela disse, ergueu um pouco a cabeça, determinada. Vamos ver. Antônio passou para a frente, tocando a pedra fria do altar. No momento em que sua mão entrou em contato, um brilho forte surgiu, iluminando tudo ao redor.
As runas começaram a brilhar e a criatura, suspensa acima deles, arqueou seu corpo, como se estivesse sendo puxada para aquele momento crucial. E então, a voz da criatura ecoou através da clareira. Vocês vieram em busca das verdades de seus ancestrais. Mas as verdades que procuram vêm com um preço. Joaquim sentiu a tensão enrijecer ainda mais. Estamos prontos. O que precisamos fazer? A determinação flamejava dentro dele. Para obter sabedoria, vocês devem enfrentar suas próprias sombras e decidir o que estão dispostos a perder para proteger o que mais amam. A criatura respondeu. A presença dela agora era quase reconfortante. A pressão aumentou novamente, e sem hesitar, Joaquim segurou as mãos de Clara e Antônio. Estamos juntos, nada pode nos separar. Era mais do que uma afirmação, era um voto, uma promessa. As runas começaram a brilhar intensamente, e uma onda de compreensão varreu Joaquim. Ele viu vislumbres de memórias ancestrais, as dificuldades e as vitórias de sua linhagem. Cada imagem se unia, ligando-os a um ciclo maior que não podia ser rompido. Ele compreendeu que a jornada não era sobre tesouros ou glórias, mas sobre a conexão que compartilhavam com o mar e a terra. Precisamos ter a coragem de ser vulneráveis, ele declarou, sua voz inquieta mais segura. Devemos ser verdadeiros uns com os outros e aceitar as responsabilidades que vêm com o nosso passado. Clara olhou para o pai, onde anteriormente havia dúvida, havia agora uma centelha de compreensão. Isso é o que você queria dizer, não é? Que buscar verdades requer olhar dentro de nós mesmos, e nos aceitar. A criatura assentiu, satisfação reverberando em sua voz. Coragem é o primeiro passo. Agora, estejam prontos para ouvir as histórias que suas famílias deixaram para vocês. O altar pulsou uma última vez e um brilho desceu sobre eles, preenchendo o ar com uma energia vibrante. Joaquim fechou os olhos, absorvendo a sensação. As vozes dos ancestrais tornaram-se um coro, e ali, naquele instante, soube que havia encontrado não só o que buscava, mas também um novo começo. Quando abriram os olhos, as marcas do passado estavam mais claras. Clara e Antônio se entreolharam, o medo tinha se dissipado. Agora, juntos, caminhariam segura e firmemente através do legado e do futuro que ainda estava por ser escrito. Enquanto a ligação com a ilha, com suas verdades e histórias, se solidificava, Joaquim finalmente compreendeu que o tesouro real era a unidade da sua família e a coragem de enfrentar as verdades juntos. O mar podia ter seus mistérios, mas com amor e compreensão, eles estavam prontos para enfrentá-los. Era um momento de renascimento, onde as sombras trazidas pela dúvida foram superadas pela luz da esperança e da conexão. A aventura havia terminado, mas a jornada só começava. Agora está em suas mãos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.